Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Como vocês viram aí no título já, na legenda, hoje não tem tips e palpites, mas eu vou falar algo tão importante aí para vocês e que muita gente me pede, muita gente me pergunta, várias vezes que eu mando as tips lá, muita gente vem lá no Instagram, inclusive, perguntando, porra, mano, por que você colocou under cartões nesse jogo? Por que você colocou over cartões nesse jogo? Qual método você utiliza para ser lucrativo nesse mercado de cartões? O que você analisa para chegar nessa conclusão aí, nessas apostas criadas? Ou então nessas apostas simples de under ou over cartões? E nesse vídeo eu vou aproveitar aqui que a gente tem uma terça-feira aí sem nenhum jogo que eu falo entre aspas, né? Não vou ficar procurando aqui jogo na Argélia, eu sempre falo isso. Não vou ficar procurando jogo aqui no submundo do futebol, que eu não acompanho, para não ser uma irresponsabilidade minha de vir aqui mandar tip para vocês por mandar assim, sem nem ter conhecimento do jogo. Jamais vou fazer isso. Então vou aproveitar esse dia aí mais vazio para explicar aqui, atendendo a pedidos, qual o método que eu uso para ser lucrativo no mercado de cartões. Então vamos lá. A primeira coisa que eu analiso para entrar nesse mercado de cartões é o cenário da partida. Como assim o cenário da partida? Às vezes pode ser um amistoso, pode ser até um clássico, mas amistoso, pode ser uma final de campeonato, pode ser uma briga por rebaixamento, que aí tem um jogo ali mais nervoso, mais pegado, com dois times desesperados, um clássico normal no meio do campeonato, ou numa Copa também, jogo de Copa também. Eu não procuro muito entrar em jogo de Copa mais ao vivo, porque foge um pouco daquela estatística ali, o campeonato de pontos corridos, eu prefiro ali fazer um investimento porque tem uma estatística ali, tem um time que leva mais cartões ali no campeonato, o método que o juiz às vezes utiliza diferente para um jogo de Copa e um jogo de Liga. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver o cenário da partida, o que está valendo naquela partida ali, se tem um time que está precisando muito ganhar, se tem um time que está em crise, se tem um time que não pode perder aquele jogo ali de jeito nenhum, se a torcida está pressionando, se o técnico está pressionado, se tem alguma rivalidade entre eles ali. Então, primeiro de tudo, é o cenário da partida que a gente tem que analisar. Segundo, média de cartões do árbitro. Na verdade, a média e característica do árbitro. Eu sempre falei isso, que eu acho isso errado, principalmente aqui no Brasil. O certo seria o campeonato tem as suas regras e todos os árbitros têm o mesmo critério. E isso não acontece aqui no Brasil. A gente tem o Daronco, por exemplo, o Klaus, que são árbitros que dão poucos cartões, que gostam de controlar o jogo ali na resenha, conversando com o jogador, e tem outros árbitros que já gostam de resolver no cartão, e tem a média alta de cartões. Então, aqui a gente tem árbitros com a média baixa de cartões e média alta de cartões. Então, a segunda coisa que a gente tem que ver, depois de ver o cenário da partida, se tem rivalidade, se tem tudo isso que eu já falei aqui, é a média e característica do juiz. Se o juiz é econômico nos cartões, ou se ele tem a média alta de cartões, qualquer faltinha, ele não tem paciência, ele não sabe controlar o jogo, desenrolar ali com o jogador, já sai aplicando cartão, e por isso ele tem a média alta de cartões. Então, segundo passo mais importante para a gente fazer um investimento no mercado de cartões é analisar a característica e média de cartões dos árbitros. Terceiro, a média de cartões dos times, principalmente quando está ali chegando perto da metade do campeonato, para o final a gente já tem uma noção de qual time está batendo mais, qual time está levando mais cartões, independente da média de cartões do árbitro. Vou dar um exemplo aqui na Premier League. Às vezes a gente pegou um over cartões lá em jogo do Chelsea, que o árbitro tinha a média ali mais ou menos, não era tão alta, nem era tão baixa, mas o Chelsea foi o time que mais levou cartões amarelos na Premier League. Então a gente entrava no over ali, a não ser que fosse um juiz, por isso que eu estou falando, tudo é um conjunto de análise, a não ser que fosse um juiz que dá pouquíssimos cartões, exageradamente média baixa de cartões. Aí não. Agora, se fosse um juiz comum e o Chelsea jogando lá na Premier League, a gente já entrava no over cartões da maioria dos jogos, não todos, mas na maioria dos jogos, porque o Chelsea era um time que levava muitos cartões. Tem outros times, como o Flamengo, por exemplo, aqui no Brasileirão, é um time muito disciplinado, que leva pouquíssimos cartões. O Flamengo tem a média de um pouquinho a mais de 1, alguma coisinha de cartões só. Então eu evito entrar em over cartões em jogos do Flamengo, a não ser que seja clássico regional aqui, Fla-Flu, Botafogo, Vasco, ou então contra o Palmeiras, que tem agora uma rivalidade ultimamente, contra o São Paulo também. Então, isso daí já vou entrar aqui em outro critério que eu uso também, que é o histórico do confronto. Às vezes, um time é daqui do Rio de Janeiro e o outro time é lá do Nordeste,
mas só que eles têm um histórico de confronto de alguma rivalidade, jogadores ali já têm um histórico do campeonato passado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro de 2025 e a gente teve muitos cartões, que é do Botafogo e Atlético Mineiro. Não tem tanta rivalidade assim, historicamente, ao longo dos anos, só que ano passado acabaram decidindo a Taça Libertadores e deu confusão no Campeonato Brasileiro, já teve briga lá em BH, aí na final da Libertadores também provocação, discussão, expulsão também lá do Grego. Então nesse Campeonato Brasileiro, apesar de não ser uma rivalidade, assim, tipo rivalidade regional, a gente sabe que teve um confronto recente, um histórico recente dos dois times, muita discussão, muito catimbado, muito tumultuado o jogo, então a gente já pode esperar. Então, o confronto, o histórico recente de cada confronto também tem que ser visto. Além do histórico do confronto, a média do árbitro, a média de cada time também, uma coisa que a gente tem que levar em consideração não é mais importante do que os outros critérios que eu falei antes, não. Mas sempre dá uma olhada em jogadores problemáticos, cara. Por exemplo, na verdade, nem só jogadores problemáticos. Também, no caso, por exemplo, de Luciano, do São Paulo, o Marinho, do Fortaleza, o Reinaldo, que agora está no Mirassol. Cara, esses jogadores, às vezes, a gente tem que ficar com o pé atrás um pouco na hora de entrar em under cartões, mesmo quando é um juiz de média baixa de cartões. Outra coisa é o caso do Neymar também, cara. O Neymar jogando agora no Campeonato Brasileiro, ele não é que zumbeiro, mas só que quando o Neymar está em campo, sempre o adversário chega um pouco mais firme ali, ele acaba reclamando também, os jogadores do Santos defendem, e sempre tem uma confusãozinha por causa do Neymar, porque na verdade não tem como ficar marcando ele assim também, só na bola o jogador geralmente chega mais junto ali, e esses jogos do Santos com o Neymar em campo, geralmente tem sido over cartões. O exemplo foi esse Botafogo e Santos que teve agora na Vila Belmiro, que era da Vila Serra da Pitão, tem a média baixa de cartões, a gente entrou no over cartões e pegamos o green e não deu outra. O Neymar, inclusive, foi expulso, bastante confusão no jogo bem pegado, muito por causa do Neymar também acabou sendo over. Então, procura saber os jogadores que estão escalados para aquela partida ali, porque sempre tem um ou outro jogadores que gosta de uma quizumba, chama a confusão, então isso também tem que ser analisado. E para fechar aqui o vídeo, eu vou falar de um critério para vocês aqui, isso daí é mais informação que a gente precisa ter. Não é menos importante do que os outros não, mas só que é muita informação e tem acontecido muito nos últimos anos do futebol. Antigamente acho que não acontecia muito, mas tem acontecido muito, principalmente agora com a data FIFA. Jogadores para forçarem cartões para não jogarem no próximo jogo. Por exemplo, um jogador foi convocado, está com 2 cartões amarelos no campeonato, e ele foi convocado para a seleção dele. O jogo da seleção dele vai ser um dia depois de um jogo do time dele no campeonato. Então, se ele tomar um cartão nesse penúltimo jogo, ele não joga esse jogo aí, que é a véspera do jogo da seleção dele, que ele já não iria jogar. Ou seja, o que ele está fazendo? Está forçando um cartão ali. Geralmente os jogadores estão forçando o cartão porque sabe que não vai jogar aquele jogo, então já cumpre a suspensão naquele jogo que ele não iria jogar ali. Então isso tem acontecido muito. Isso daí é muita informação que a gente precisa ter, e é por isso que eu sempre convido vocês para estarem lá no meu grupo free. Eu sempre pego essas informações aí de jogadores que podem estar forçando esse cartão propositalmente para não jogar o próximo jogo, e sempre compartilho com vocês lá no meu grupo free. Então, essas aqui são as principais análises que a gente faz aí no mercado de cartões. Eu espero estar ajudando vocês aí. Quem não tem muita paciência para ver todas essas análises, pô, eu esqueci tudo que você falou, eu vou esquecer daqui a pouco. Cara, estejam lá no meu grupo free. Essas análises que eu acabei de falar aqui para você, eu faço praticamente todos os dias, porque eu sou um especialista no mercado de cartões. Então veja ele campeonato por campeonato, time por time, árbitro por árbitro, confronto, histórico do confronto, como eu falei aqui para vocês. Então eu analiso isso praticamente todos os dias e entrego de bandeja para vocês lá no meu grupo free. Tanto no grupo free, no grupo VIP, então, eu entrego mais tips ainda. Algumas eu compartilho lá no meu Instagram. Se você não está me seguindo, me segue lá, @RamonScarino. E é isso, algumas dicas, tem algumas outras dicas ali também de cartões, mas isso daí a gente deixa para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado aí do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês. E é isso, tamo junto. Amanhã a gente está de volta com o vídeo com tips prontas já e palpite do jeito que vocês gostam. Valeu? Tamo junto e fui!